Olá pessoal, boa tarde. O Bate-Papo Esportivo está começando aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa moderno com muita informação, opinião, debate e que fala tudo sobre o futebol com a linguagem que o torcedor gosta. E hoje vamos ter um programa muito especial. Vamos conferir uma entrevista com o diretor de comunicação do Atlético, Domênico Beric, e também com o zagueiro Léo do Cruzeiro. Vamos conferir aí. Olá pessoal do Bate-Papo Esportivo, mais uma vez aqui na Cidade do Galo, e hoje nosso entrevistado vai ser Domênico Beric, diretor de comunicação do Atlético. Seja bem-vindo, Domênico. Desde 2001 no Atlético. Desde 2001, em fevereiro de 2019, fazendo 18 anos. Completa a maioridade no Atlético. Maioridade no Atlético. Momentos bons, momentos ruins. Perguntei já por aqui quem passou momentos bons e ruins. Seus são mais ruins ou mais bons? Cara, eu acho que meus momentos são mais bons. Eu acho que o fato de trabalhar no Atlético já é uma alegria, é um sonho que eu sempre tive por não morar em Belo Horizonte desde que eu nasci. Então, ficar próximo ao Atlético já era um sonho. Estar próximo ao Atlético e trabalhando dentro do Atlético, primeiro cobrindo o Atlético e agora trabalhando dentro do Atlético, mais do que um sonho realizado. E aí, se a gente for olhar toda essa trajetória, eu acho que os momentos são muito mais interessantes do que desinteressantes. Quantos presidentes nesse período? 6 presidentes. Comecei com Nélio Brant, Ricardo Guimarães, Ziza, Alexandre Calil, Daniel Nepomuceno e Sérgio Sete Câmara. E desses todos, cada um com uma personalidade diferente? Cada um com uma personalidade diferente, cada um com uma forma de administrar o clube, cada um com um comando diferente. Mas, assim, posso dizer que todos esses presidentes, na minha opinião, e eu costumo brincar com o Sérgio hoje em dia sobre isso, tem um parafuso a menos. O cara, para sentar ali na cadeira de presidente do Atlético, ele tem que ter muita coragem. É uma missão extremamente difícil, complicada. Eu chamo de missão porque o dia a dia é muito complicado. E se você pegar esses 6 presidentes que eu falei, nenhum deles precisava, sabe, de se autopromover, nenhum deles precisava de nada que não fosse ceder o amor deles pelo clube. Eu acho que todos fizeram isso, né, e cada um da sua forma, mas eu costumo dizer que é uma missão. E a gente pode dizer que todos esses aí que se passou, Alexandre Calil, pelas conquistas dele, o maior presidente da história do Atlético? Para mim é. Para mim o Alexandre Calil é o maior presidente da história do Atlético. O Levir Coupe, em 2001, a gente falava aqui que eu entrei no Atlético em 2001, quando a gente perdeu aquele jogo da chuva para o São Caetano, ele me viu assim chateado no vestiário, eu tinha 7, 8 meses de Atlético, chegou perto de mim, botou a mão assim e falou: menino, por que você está triste? Eu falei: pô, Levi, a gente acabou de perder uma semifinal e a gente ia ser campeão aquele ano porque o nosso time era muito bom, um dos melhores times do Atlético que eu já vi jogar. E eu falei que estava triste por conta da derrota. Ele falou: olha, deixa eu te falar uma coisa, futebol só tem 2 coisas, ganhar e perder. Porque eu estava reclamando que a chuva, porque isso, porque o Atlético jogou bem, que se não fosse aquilo. Ele falou assim: esquece, o que fica é a vitória ou a derrota. Nada no futebol é diferente de ganhar ou perder. O resto tudo é perfumaria. O que vai ficar sempre é o resultado. E o Alexandre teve os maiores resultados da história, né? Então, ele, para mim, é o maior presidente da história do Atlético. E é um cara que também foi fácil lidar, a parte da comunicação, você direto com ele ali, como é que foi isso? O Breno, o Alexandre me ensinou muito, né, cara? O Alexandre, com a forma dele dura, ele é duro, mas ele é um cara que, diferentemente do que as pessoas pensam, ele dá autonomia, ele deixa as pessoas trabalharem, ele é um cara que busca o melhor para todo mundo, para a equipe dele, né? Extremamente rigoroso com as suas metas, com a sua forma de lidar com o dia a dia, mas um cara que escuta. Se você tiver bala na agulha para convencê-lo, né, você tem que ter argumento. Se você tiver argumento para mostrar para ele: olha, vamos fazer assim, porque ele é um cara que muda de ideia. Diferentemente do que todo mundo acha, que ele é um cara extremamente centralizador. Não, ele gostava de saber tudo que se passava no Atlético. Tudo.
Ele sabia tudo que você passava no Atlético, mas ele dava autonomia para trabalhar. E o presidente Sérgio Sete Câmara, o que você pode dizer do perfil dele? Um cara extremamente justo, um cara extremamente leal, um cara que é bem sucedido nos seus negócios pessoais, né, advogado, e que, como eu disse aqui, falando dos 6 presidentes, assumiu, né, a missão de ser presidente do Atlético, e eu posso atestar que tem tentado fazer o melhor que ele pode para o Atlético, para a torcida do Atlético, né, talvez tenha encontrado um momento ali complicado, principalmente financeiro, e isso não é segredo para ninguém, ele vem falando sobre isso, ele tem tentado buscar com muita justiça, né, resolver os problemas financeiros do Atlético sem deixar de dar atenção para o futebol. E quando a gente vê todo mundo comentando que o jogador entra aqui funcionário e sai torcedor, o que você enxerga isso? O que você acha que faz isso acontecer dentro do Atlético? Breno, olha, isso é uma coisa de sangue na veia, cara, não sei, de sentimento do clube, pulsa um sentimento diferente. Você conversa com os jogadores, né, que passaram por outras grandes equipes, e assim, é muito comum você escutar o jogador falar, olha, o Atlético é diferente. Eu trabalhei com 26 treinadores ao longo de 18 anos. O Levi 5 vezes, o Geninho 2 vezes, o Celso Roth 2 vezes, o Leão 2 vezes, né? Tite, técnico da seleção brasileira, tive a oportunidade de trabalhar com ele. E quando você encontra esses treinadores, e eles não têm nenhuma razão para fazer isso, sim, não naquele assunto ali particular, todos se referem ao Atlético com muito carinho. Pô, eu tenho vontade de voltar, pô, o Atlético é muito legal, o Atlético é muito bacana. E a gente criou a estrutura aqui dentro, que é uma estrutura fixa que vem de longa data. Troca um, troca outro, substitui um, substitui mais o fisiologista, o preparador físico, os médicos, os fisioterapeutas, a comunicação, né? Os seguranças, os roupeiros, os faxineiros, essa estrutura do Atlético é que faz com que todo mundo se sinta muito em casa. Então eu acho que por conta disso as pessoas se moldam muito fácil ao Atlético, né? E talvez saiam daqui com essa sensação de que saem torcedores. E os funcionários também, a gente vê um carinho especial, né? Porque a gente vê o Belmiro aí, com 50 anos de Atlético. É uma lenda, né, cara? O Belmiro, 50 anos de Atlético, eu tenho 45 anos de idade. Quando eu nasci, o Belmiro já era funcionário do Atlético há 5 anos. Tem que valorizar muito um cara desse, a história de um cara desse. Se você pegar o Belmiro num jantar, num hotel, e eu faço muito isso quando a gente viaja, fala, Bel, começa a contar a história aí, vamos falar do título de não sei... Aí ele começa, aí uma coisa puxa a outra, ele fala, aconteceu isso também, o Reinaldo era assim, pô, o fulano era assim, pô, lá na Vila Olímpica, no Casarão da Portugal. Cara, então é um livro ambulante, né, um cara que merece todas as nossas homenagens sempre. E a gente vê que alguns ex-jogadores voltaram para o Atlético, a gente vê o Éder aqui, Reinaldo, Everton, Valdir, o Neguete, Edgar. Como é que você vê essa situação de dar oportunidade para os ex-jogadores estarem aqui? Cara, eu acho que nada mais é do que um reconhecimento a tudo que esses caras fizeram, né? Você falar, porra, né, uns com mais notoriedade, talvez, do que outros, mas todos prestaram grandes serviços ao Atlético. Você falar de Reinaldo e Éder, para ficar nos dois, no Marques, né, no Valdir, enfim, Edgar e Neguete, cara, para mim é um prazer, eu aprendo muito com esses caras. Porque uma coisa é a gente analisar daqui de fora, você bate pelado, eu bato pelado, a gente fica brincando, quem jogou, quem não jogou e tal. Mas esses caras estiveram lá dentro, né? Eles estiveram lá dentro com 100 mil pessoas no Mineirão, com 100 mil pessoas no Maracanã, né? Eles, de alguma forma, defenderam essa camisa do Atlético e é muito bacana, cara. Eu acho que essa oportunidade que o Sérgio deu para eles é muito legal. E muitos deles são ídolos, assim, vão ser ídolos eternos. A gente está falando de Éder, Reinaldo e Marques, principalmente. Como é que você vê essa paixão da torcida do Atlético? Cara, eu vou contar uma história minha, rapidamente, para contar o que é a vida, tá? Eu morava em Brasília, eu tinha 10 anos de idade, eu fui para Brasília com 5, eu nasci em Itabira, eu sou mineiro de Itabira. Meu pai é funcionário aposentado do Banco do Brasil, então a gente rodou muito e foi para Brasília. Com 10 anos, a seleção brasileira foi jogar em Brasília. O meu ídolo da minha vida era o Éder. Eu chutava com a perna esquerda e falava que eu era o Éder. E na minha quadra eram 11 prédios, eram 2 atleticanos, eu e mais um que era fã do Reinaldo. Então era um fã do Reinaldo e um fã do Éder. E pô, cheio de flamenguista, São Paulino, palmeirense e tal.
E só nós dois de atleticano. E aí a seleção brasileira foi jogar. E eu falei, cara, eu vou lá pra ver o Éder no hotel. Peguei minha bicicleta, escondido do meu pai e da minha mãe, cara, e porra, andei, sei lá, uns 6 quilômetros pra poder ver o Éder. Todos os jogadores, Sócrates, Falcão, Zico, todos apareceram na janela. Menos o pi do Éder. Eu falo com ele hoje que eu voltei chorando, por 10 anos de idade. Falei, pô, fui lá ver meu ídolo e não vi meu ídolo, cara. Eu falo isso com ele hoje, ele dá gargalhada. E aí, a vida passou. Em 82, eu não chorei por conta da seleção, eu tinha 10 anos. Eu chorei por conta do Éder. Eu ficava assim, pô, o Éder tá triste, pô, o Éder tá magoado, pô, como é que será que tá o Éder? Então é uma coisa de fã mesmo. O tempo passou, eu saí de Brasília com 15 anos, fui para Valadares, fiquei até 19, fui para Alfenas, estudei um ano de agronomia e vim parar em Belo Horizonte. E fui fazer publicidade e propaganda, mas já ligado nas coisas do futebol. Aí comecei a fazer uma participação em alguns programas de rádio, de TV, falando de futebol, sempre fanático com futebol, com o Atlético, etc e tal. Um dia, numa pelada aqui no CT, para variar, aquele show que você conhece. Com essa modéstia toda. Era fininho, tinha joelho. E aí o Nélio Brant me chamou, falou, pô, você joga bola pra caramba, não sei o quê, Aí começamos a ter um relacionamento. E ele falou assim, pô, a gente tá querendo trocar a assessoria de imprensa, porque o Silas Scalioni tá querendo ir embora, né, não tá querendo mais ficar e tal, e a gente tá querendo alguém que não tenha um vício de imprensa, e a gente gosta do seu trabalho. Eu trabalhava no Lance nessa época, já eu pulei aqui um pedação. Trabalhava no Lance, já cobri o Atlético e tal, e vim parar no Atlético. Aí, tá, beleza, saiu o Nélio, voltou o Alexandre Calil, né, ele tocando ali o Atlético junto com o Ricardo Guimarães, meio como diretor de futebol, era presidente do conselho, depois foi presidente do conselho. E aí eu lembro que o Alexandre falou assim, hoje eu vou apresentar o gerente de futebol para você. Eu já tinha um ano de Atlético. Falei, beleza, tava na sala lá do Alexandre, de repente abre a porta, entra o Éder Aleixo. Cara, eu olhei. E você nunca tinha tido nenhum contato com ele? Nenhum, zero contato. Quando eu olhei pro Éder, veio esse filme todo na minha cabeça. Eu falei, cara, o ídolo da minha infância. Aí ele entrou, me cumprimentou, e aí o Alexandre falou, o que está acontecendo, Domênico? Eu falei, não, Alexandre, o Éder é meu ídolo e tal, não sei o quê. Ele falou, pois é, mas agora você vai ajudar ele está chegando, vai trabalhar com a gente no Atlético e tal. A vida continuou passando, o Éder trabalhou aqui 3 anos, saiu. Quando o Éder retornou, eu não sei se ele chegou a retornar em outro período, enfim, nós ficamos amigos. Eu sou padrinho do casamento dele. Ele é padrinho do meu filho, do Arthur, que hoje está com 13 anos. Hoje é meu amigo, meu irmão, meu conselheiro, meu camarada. É um cara que, assim, eu tenho muita honra de trabalhar ao lado dele, mas eu já o vejo como amigo, já não vejo mais como ídolo. E é muito maluco, né? Que a vida transforma. Eu nunca imaginei ver o cara. E hoje ele frequenta a minha casa e é padrinho do meu filho, hein? Agora eu tenho uma dica para você que procura um tratamento dentário de qualidade com preço muito especial. Nós da Sorrisos preparamos para você um programa diferente de tudo que você já viu. Venha fazer conosco prótese total sobre implantes, facetas, clareamento, ortodontia. É a sua oportunidade de ficar com um sorriso mais bonito e muito mais confiante. A hora é agora. Programa Nacional de Reabilitação Oral. Somente em novembro, em todas as clínicas Sorrisos no Brasil. Não acredita? Ligue agora. Nós vamos te atender e explicar tudo direitinho. Vem mudar a sua vida na Sorrisos, a clínica do sorriso confiante. Então, pessoal, se vocês precisam de tratamento dentário, procure a Clínica Sorrisos mais próxima da sua casa e faça já um orçamento sem compromisso. Tá aí na tela o telefone e as várias unidades da Clínica Sorrisos. Fala, torcedor e mineiro! Estão curtindo o nosso especial? Não cede aí que daqui a pouco tem mais, hein?